Você já disse ou já ouviu alguém dizer: "Ah, que pena que eu não aprendi inglês quando eu era criança. Agora já era"? Essa frase é uma das maiores mentiras que já te contaram. A ciência diz o contrário. Em condições iguais, o adulto aprende uma língua mais rápido que a criança. E eu vou te provar isso com dados. E mais importante, vou te mostrar quem lucra com você acreditando que a culpa é da sua idade. Eu dou aula de idiomas há 16 anos. Já vi muita gente desistir achando que o problema era ela. Quase nunca é. Primeiro é preciso diferenciar duas coisas. A primeira língua, a materna, criança aprende melhor mesmo, ninguém discute. Mas ninguém sofre por não ter aprendido a primeira língua. A dor é a segunda, o inglês ou o espanhol que você tentou e não foi. E aí a história vira. Um estudo na Universidade de Haifa, em Israel, botou crianças de 8 anos, 12 anos e adultos para aprender uma nova língua, do zero, todo mundo nas mesmas condições. Resultado, os adultos passaram um rodo em todo mundo, as crianças de 8 anos foram as piores. E olha a sacanagem, os adultos ganharam até naquela parte que era para ser o forte da criança, aprendendo automático, sem ninguém explicar. Não foi um estudo isolado, um projeto na Espanha acompanhou quase 2.000 alunos, começando inglês em idades diferentes, por hora de aula. Quem começou mais velho, aprendeu mais rápido. E a maior pesquisa já feita nisso, quase 700 mil pessoas do mundo inteiro, achou que existe sim uma janela para a língua, só que ela não fecha aos 7 anos como te venderam. Começa a fechar lá para os 17, 18. Você passou a vida achando que perdeu o trem e o trem ainda estava na estação. Como resume uma linguista, as pessoas acham que a criança aprende mais rápido. Não aprende, criança é lenta. Então, peraí, se o adulto é mais rápido, por que todo mundo tem certeza do contrário? A crença não saiu do nada, tem uma semente de verdade e é justo reconhecer. Lá em 1989, um estudo famoso comparou imigrantes que chegaram nos Estados Unidos em idades diferentes. E descobriu que quem chegou criança, depois de anos morando lá, falava melhor que quem chegou adulto. Verdadeiro. Só que repara no que esse estudo mediu. Não foi velocidade, foi o teto final, depois de décadas imerso, obrigado a usar a língua todo santo dia. E é aí que a conta foi feita errada. Pegaram criança imigrante vira melhor depois de 10 anos morando no país e transformaram em criança aprende mais rápido. Coisas completamente diferentes. A criança não é mais veloz. A criança tem 10 anos sobrando, o dia inteiro livre e, o principal, é obrigada a usar a língua para sobreviver. Você tem 3 horas na terça-noite cansado depois do trabalho. Tem uma revisão científica que cravou isso com todas as letras. A diferença entre a criança e o adulto não está na capacidade de aprender, está na situação de aprendizado, no cenário. E o seu cenário foi sabotado de duas formas. Cilada número 1. Te ensinaram como se você fosse criança e você não é. Pensa no que você ganhou quando cresceu. Você entende abstração, estrutura, lógica de gramática, ironia, regra. Você olha para uma frase e pergunta por que ela é assim. A criança não consegue, ela só absorve no escuro, na tentativa e erro, porque é o único jeito que ela tem. Isso tem nome na ciência, a chamada hipótese da diferença fundamental. A criança aprende quase tudo no modo implícito, no automático. O adulto, em grande parte, perdeu esse modo e ganhou outro, o explícito. Decodificar, entender a regra, resolver o problema. Agora adivinha como a indústria de idiomas costuma te ensinar? No modo da criança, é claro. As escolas que adotam Communicative Approach, por exemplo, funcionam na base do não traduz, deduz sozinho, se joga, faz mímica. Pegam a sua maior força de adulto, que é entender a lógica, e mandam você simplesmente desligar ela. É como obrigar um engenheiro a montar um móvel sem o manual, no chute, porque criança monta assim. E não me leve a mal, Communicative Approach é ótimo se você tem 10 anos e tempo livre de sobra, como eu tive. O resultado é fricção, você empurra uma parede, se sente burro e larga. E aí te vendem a explicação mais cara de todas, é você que é velho demais. Mentira, te deram a ferramenta errada, porque a errada vende mais aula. Cilada número 2. Quando você diz quero aprender inglês, o que você quer é falar. E tem uma regra meio óbvia que muda tudo. Falar só se aprende falando.
Aplicativo não é falar, caderno não é falar, vídeo não é falar. Um pesquisador provou isso de um jeito quase cruel. Foram olhar crianças de imersão no Canadá que passavam anos ouvindo a língua o dia inteiro. Entendiam quase como nativo, mas falar mesmo, falavam mal. Porque só entrar não basta. Em algum momento você tem que abrir a boca, tentar, errar, se corrigir. E é aqui que entra a palavra mágica que te vendem: imersão. Faz intercâmbio que aí você aprende. Será? Eu já vi gente voltar de intercâmbio perfeita. Já vi voltar pior, voltou igual e com raiva. Por quê? Porque não é o lugar, é o quanto você de fato usa a língua lá. A pesquisa é clara, não é estar no país, é falar no país. Se você cruza o oceano e passa o dia grudado com gente do seu país, no grupo do seu país, na internet do seu país, você só está fazendo uma viagem chique e longa. Sacou a armadilha? A criança e o bom intercâmbio não ganham por mágica. Ganham porque são obrigados a usar a língua todo dia. É necessidade, é cenário. Então não é só o método. É método, mas necessidade. Estudo e imersão não se separam. O estudo te dá a regra, a necessidade te obriga a usar. Falta uma, desanda. Agora, para ser honesto, tem uma coisa em que a criança ganha de verdade: o sotaque. Um bebê, quando nasce, ouve todos os sons de todas as línguas do mundo. Uns 800 mais ou menos. Aí entre os 6 meses e 1 ano, o cérebro faz uma faxina, corta tudo que não é usado na língua de casa. Por isso um japonês adulto, muitas vezes, sinceramente não consegue ouvir a diferença entre R e L no inglês. Não é preguiça, o cérebro dele apagou esse botão quando ele tinha 1 aninho. Então, assim, para soar nativo, quanto mais cedo, melhor. Aí você pensa, viu? Já era para mim. Calma, 2 detalhes. Primeiro, adulto consegue chegar lá. Testaram holandeses que aprenderam inglês adultos e alguns falavam de um jeito que nativo nenhum percebia. Dá. Com muito treino de fonoaudiólogo, dá. Mas a melhor parte é que pegaram esses casos raríssimos, os que enganavam qualquer ouvido, e botaram numa bateria de testes de laboratório no detalhe. E aí, num exame fino, nenhum passou 100% como nativo. Sempre sobrava um traço. Um deslize mínimo que entregava. O homem é bom, mas não nasceu aqui. E aqui o que muda na sua vida? E daí? Quem disse que a meta é apagar quem você é? Ninguém ouve o sotaque de um texano e diz que ele não fala inglês. Fluência não é soar nativo. Seu sotaque não é seu fracasso, é a sua assinatura. Deixa eu te contar uma coisa minha porque eu sou exemplo ambulante disso. Meu inglês não nasceu na escola de inglês. Nasceu jogando online, RuneScape, fazendo trade e negociando item com gringo às 2 da manhã. Eu precisava me comunicar para fechar negócio. Então eu falava, errava e aprendia. Tomava golpe, dava golpe nos outros depois de um tempo. Depois, o meu inglês cresceu de vez quando eu comecei a dar aula, porque aí eu era obrigado a usar o inglês todo santo dia, falando. Eu nunca morei fora, montei a imersão dentro do meu quarto, no Brasil. Estudo mais necessidade, fugi das 2 ciladas. Eu sei de tudo isso, vivo disso há 16 anos e mesmo assim morri de medo de começar esse canal. De gravar, de publicar, de ser ruim no começo na frente de todos. Porque no fundo, o que trava o adulto não é só o método e o cenário, é esse friozinho na barriga de ser péssimo em público em uma coisa nova. A criança não tem esse medo, para ela ser ruim é o estado natural, ninguém cobra. A gente, adulto, trocou a liberdade de ser ruim pelo medo de parecer ruim. E esse medo paralisa, no idioma, no instrumento, na academia, no canal. Então não, você não é burro e não é tarde. Te deram um método errado num cenário sem necessidade e ainda te convenceram de que a culpa era sua. A janela não fechou. Era a janela errada no lugar errado. Você não precisa virar a criança de novo, não precisa apagar seu sotaque e não precisa de passaporte. Precisa de 2 coisas. Um método que respeite o seu cérebro adulto que você levou a vida inteira para construir e um pedaço do seu dia em que você seja obrigado a usar a língua de verdade, falando. Um jogo, um grupo, um amigo, um cliente, necessidade fabricada mesmo. Eu fiz isso dentro de casa, milhares de pessoas fazem. E sim, dá para ficar fluente sem nunca nem pisar num país que fala a língua. Porque no fim, é isso. Poucas coisas resistem a uma mente que precisa se adaptar.
Responde aqui nos comentários qual foi o idioma que você desistiu de aprender. E quando você pensa nisso agora, foi o método, o professor usava Crocs ou foi a falta de lugar onde você precisasse usar? As melhores respostas aparecem no fim do próximo vídeo. Se você quiser parar de se sentir burro porque você não é, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima abdução viral.